Suspenso o corte de árvores no Horto Matão de Sapucaia. Vozinha, o goleiro de Cabo Verde que segurou a poderosa Espanha na Copa do Mundo. São Leopoldo recebe 600 casas para os atingidos pela enchente de 2024. Inacreditável, em menos de 30 minutos, 2 acidentes acontecem em cruzamento de importante rua de Novo Hamburgo. Geada e frio de congelar, veja como ficará o tempo no Vale dos Sinos nessa semana. Suspenso o corte de árvores no Horto. Vara Regional do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça deferiu tutela de urgência na ação civil publicada, ajuizada pelo município de Sapucaia, determinando a suspensão imediata da licença de manejo da vegetação nativa emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, para uma área de 17 hectares localizada no Horto Florestal. Na decisão judicial, a juíza Patrícia Antunes Leiner determinou um embargo imediato de qualquer atividade de supressão vegetal no local, incluindo o corte de árvores, limpeza de área, remoção de vegetação, transporte de material lenhoso e demais intervenções relacionadas ao manejo autorizado pela licença ambiental. Além disso, a FEPAM deve se abster de emitir uma nova autorização de supressão vegetal ou ato administrativo equivalente para a mesma área, sem prévia comunicação e autorização. Multa diária pode ser aplicada. A juíza também determinou uma multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$500 mil. No dia 3 de junho, a Prefeitura de Sapucaia anunciou que ingressaria com uma ação civil pública contra o Estado do Rio Grande do Sul e a FEPAM, pedindo liminar para a suspensão imediata dos trabalhos realizados na área do Horto Florestal. Na ação, o município apontou a existência de controvérsias sobre a titularidade da área, além de questionamentos relacionados aos aspectos ambientais envolvidos no processo de licenciamento. O Ministério Público também se manifestou nos autos, destacando a relevância ambiental da área e sua inserção no contexto hortoflorestal. Então, meus amigos, toda aquela manifestação, todos os vídeos, todos os protestos, caminhadas, influenciadores digitais que foram lá fazer vídeos e registrar a devastação da área, acabaram pressionando então as autoridades e dando um ótimo resultado. Era isso que a gente queria, né? Que na verdade a gente não queria nem que isso daí tivesse começado, mas um grande estrago já foi feito, como vocês podem ver nessas imagens de drone que eu fiz mês passado, e isso daí já está mais ou menos um mês correndo e dando polêmica aqui na nossa região. Então agora foi proibido a continuação da devastação, da supressão da mata e retirada inclusive de lenha ou qualquer tipo de material da área, com uma multa diária de R$10 mil, se limitando a R$500 mil. Viu só como as coisas funcionam quando o povo pressiona? Então, pessoal, vocês viram a história do Vozinha, o goleiro de Cabo Verde que segurou a Espanha na Copa do Mundo? Ele tem 40 anos e está sem clube, e até poucos dias era praticamente desconhecido de Cabo Verde. Veja a matéria do jornal NH. O goleiro de Cabo Verde que fez milagres contra a Espanha. Até segunda-feira, muita gente não sabia quem era ele, mas bastou um jogo de Copa do Mundo para o nome de Vozinha rodar o planeta. O goleiro de Cabo Verde foi o grande responsável pelo empate em 0-0 contra a poderosa Espanha, uma das favoritas ao título. E foi durante a transmissão da Cazé TV que um multirão de torcedores começou a procurar o perfil do goleiro nas redes sociais. Em poucas horas, ele ganhou milhares de novos seguidores e virou um dos assuntos mais comentados da Copa. Atualmente, ele está se aproximando dos 9 milhões de seguidores. Em entrevista à jornalista Bárbara Coelho, o goleiro reagiu surpreso ao saber da explosão de popularidade depois da partida. Quantos seguidores você tinha nas redes sociais antes de começar a Copa? Acho que uns 40 mil, 40 e poucos mil. 50 mil. Você tem ideia de quantos você tem agora?
Falaram que acho que tem meio milhão, mas não sei. Não, não. O meu Instagram não fica bloqueado. Não, você não tem meio milhão. Crazy, isso é louco, isso é louco. Mas a história dele é ainda mais curiosa. O nome verdadeiro de vozinha é Josimar José Évora Dias. E o primeiro nome dele é uma homenagem a Josimar, ex-lateral do Botafogo e da seleção brasileira da Copa de 1986. O pai dele era fã do jogador brasileiro. Bom, e o apelido vozinha veio da onde? Ele veio da infância. Criado pelos avós, ele jogava com garotos mais velhos e quando ficava brabo ou reclamava de alguma entrada mais dura, os amigos diziam que ele ia correr e ia contar lá para a vozinha dele. E claro, como todo tipo de apelido, a brincadeira pegou. E o apelido virou uma marca registrada. Aos 40 anos, Vozinha está sem clube, mas ele tem uma carreira construída em países como Portugal, Chipre, Eslováquia, Moldávia, Angola e Cabo Verde. E agora, depois de um jogo histórico contra a Espanha, o goleiro que era desconhecido virou um dos grandes personagens dessa Copa do Mundo. Às vezes basta um jogo para mudar uma história. Muito legal a história do Vozinha, né? E agora São Leopoldo recebe 600 casas para atingidos pela enchente de 2024. O prefeito de São Leopoldo, Eleomar Franco, participou nesta segunda-feira, dia 15, em Porto Alegre, de um ato de formalização para a destinação de 600 unidades habitacionais. No evento, na sede da Casa do Governo em Porto Alegre, o ministro das cidades, Vladimir Lima, e o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, ex-ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, apresentaram as ações de reconstrução, moradia e saneamento e mobilidade para os municípios do estado. Entre os destaques esteve a marca de 13 mil moradias contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, compra assistida, modalidade criada para garantir moradia rápida e segura às famílias que perderam suas casas durante as enchentes. Com o aporte, São Leopoldo baixa para cerca de 600, um total de 2.555 o número de unidades com laudo estrutural dos danos da enchente de 2024, aptas a receber o benefício. Segundo a Prefeitura, das 2.555 residências leopoldenses com laudo junto ao governo federal, 1.343 famílias já foram contempladas em programas como o FAR, Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, e compra assistida. Então, uma notícia muito boa para as pessoas que perderam suas casas, mais 600 casas para os atingidos pela enchente. Show de bola! Inacreditável, em menos de 30 minutos, 2 acidentes acontecem em importante cruzamento do bairro Canudos. Confira a matéria do portal Dudu News. Estamos neste momento na rua Cândido Portinari, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, acompanhando 2 acidentes que aconteceram no local. O primeiro, um condutor que acabou não parando na placa de pare de sinalização de um veículo HB20 de cor branca e acabou colidindo contra um veículo estrada. De um lado, o veículo estrada acabou destruindo completamente uma residência. Do outro, o condutor do HB20 acabou pegando parte do portão de uma outra casa na localidade. Enquanto nossa equipe de reportagem vinha até a localidade, um outro acidente foi registrado desse outro lado, na mesma rua. Segundo informações repassadas também pela Brigada Militar, uma condutora de um veículo hatch, também um HB20 de cor branca, acabou, não se sabe ainda por quais circunstâncias, colidindo contra um motociclista. Nesse momento, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, está no local, mas o relato é constante de moradores de acidentes nessa região. Não é a primeira vez que viemos acompanhar por aqui e ouvimos, por isso, alguns relatos. Primeiro, de uma moradora, que já está na localidade há mais de 10 anos, e outro, um homem que já teve a sua casa destruída e mora por aqui há cerca de 35 anos. Eu moro aqui faz muito tempo já e normalmente sempre dá muito acidente aqui. A gente também fica bastante preocupado porque tem bastante criança sempre na rua. Eles brincam, a gente sempre aconselha eles a brincar lá para trás, mas não adianta, né? A gente tem medo, né, de acidente. E dá muito seguido acidente, muito. Só para tentar entender, seguido quanto? Nos últimos
No último mês, por exemplo, quantos acidentes? Nesse último mês até que foi mais tranquila, que agora que deu, né? Mas teve, ó, normalmente uma vez por semana dá um acidente. Aqui, da vez, passa reto, eu moro no final da rua lá. E os carros param bem em cima da minha grade lá no final da rua. Constantemente dá acidente. Por aqui chegou há pouco um guincho para fazer a retirada dos veículos e segue o atendimento por parte da Brigada Militar junto aos condutores para entender como foram as circunstâncias do acidente. Mas o fato é que em menos de 30 minutos, 2 acidentes foram registrados na rua Cândido Portinari, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Geada e frio de congelar. Veja como ficará o tempo no Vale dos Sinos essa semana. O Vale dos Sinos terá uma semana de frio intenso, como já ocorreu nesta segunda-feira e na terça. E a partir de terça e quarta-feira, segundo a previsão da Metsul Meteorologia, moradores da região deverão enfrentar mínimas de 6 e 7 graus, geada nas primeiras horas da manhã e tardes mais amenas. O fenômeno ocorre por causa de uma massa de ar polar seco que avança sobre o Rio Grande do Sul e derruba as temperaturas. A terça-feira começa com muito frio, de geada em diversas cidades do Vale dos Sinos. O sol aparece ao longo do dia. A previsão indica que o frio continuará forte nas madrugadas de quarta-feira e quinta-feira, dia 18. As temperaturas podem ficar ainda mais baixas nesses dias, com o risco de novas geadas. A mudança no tempo deve ocorrer apenas na sexta-feira 19, com a chegada da chuva, e começa a enfraquecer a massa de ar polar que atua sobre o estado. Então preparem-se para a friaca, preparem seus casacos, que essa semana vai ser de congelar o pelego, pessoal. E entre os destaques dessa semana, gostaria de ressaltar a Copa do Mundo que está acontecendo, né? Mas antes, um recadinho do apoiador desse trabalho. Precisou de ferramentas abrasivos? Vem comigo, Silva Parafusos. Silva Parafusos, Rua Pedro Américo, 517, São Jorge, Novo Hamburgo. Muito obrigado, Silva Parafusos. Mas eu tive acompanhando o jogo entre Cabo Verde e Espanha. Enquanto eu fazia um envelopamento de geladeira, botei no celular ali, fui trabalhando e assistindo o jogo. Realmente foi muito boa a atuação da seleção, mas o goleiro salvou, fez umas 10 defesas importantes. A seleção de Cabo Verde poderia ter tomado uma baita de uma goleada, mas o cara realmente se esforçou. O goleiro de 40 anos, né? E país muito pequeno, muito desconhecido no mundo do futebol, para tu ver quando tem garra, as coisas acontecem, né? E eles jogaram com muita garra contra a favorita ao título. E eu tava vendo, ele tinha 40 mil seguidores na rede social, ele tá com não sei quantos milhões de seguidores agora. Até eu vou dar uma olhadinha. Mas quem fez a campanha para ele ganhar seguidores foi o Cazé TV, que tava transmitindo, né? E, pessoal, olha, o cara agora tá aqui com... Ele tinha 40 mil seguidores, ele tá com 10 milhões de seguidores, olha só. 10 milhões de seguidores, o cara. Muito humilde, muito querido. E fico feliz quando a gente vê uma pessoa assim crescendo, né? Crescendo por mérito, por amor ao seu país, por amor ao seu trabalho, ao seu esporte. É sempre muito bom. Então, meus amigos, essa aí é a previsão do tempo. E agora eu vou dar uma olhadinha no nível do Rio dos Sinos para nós. Vou olhar aqui no celular mesmo e depois eu ponho um print de tela para vocês. Já foi passada a previsão do tempo, vai ser frio essa semana pra caramba. E o Rio dos Sinos, pessoal, ele tá em 1,77, descendo a 1,5 cm por hora. E teve uma subida rápida depois da chuva, mas agora tá descendo rápido também. Então, se você gostou dessas notícias de hoje, não se esqueça de deixar o like. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se inscreve no canal, hein? Se inscreve aí para você poder receber essas atualizações. Eu tenho feito vídeos assim quase todos os dias. Às vezes eu faço uma live para falar dessas notícias e às vezes eu faço um vídeo assim editado
para contar as novidades. Esse vídeo ele é válido para hoje, dia 16, terça-feira, e também para as primeiras horas do dia 17, quarta. Mas nessa quarta eu farei também um novo vídeo com as atualizações dos seguintes momentos, né, até a hora da edição. Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus, muito obrigado, tchau! Aviso ao pessoal da Feitoria Campestre Lomba Grande. É rapidinho, se tem algo que ninguém merece é a internet lenta ou que cai toda hora. E é por isso mesmo que a Evotel já é referência em velocidade aqui em São Leopoldo. Agora tá aí no teu bairro. Os planos a partir de R$ 79,90 chegam até 800 MB e a internet de verdade, para dar conta de home office, dos estudos e de tudo que a sua família curte online sem sufoco. Com suporte 24 horas, atendimento de verdade e sem enrolação. Então, se tu cansou de ter dor de cabeça com a internet, faz o seguinte, chama a Evotel. Fone WhatsApp 51 2165 4004 ou acessa evotel.net. Tua conexão no nível que tu merece.